Não desanimes. Persiste mais um tanto. Não cultive pessimismo. Centralize-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consinta que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione ante a dificuldade. Convença-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal, perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados destruam teu trabalho ou apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para ser que te faça tua na vida íntima. Resguarda-te em Deus, persevera no trabalho que Ele te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Hoje nós vamos, para aqueles que nos acompanham aí junto aos vídeos, ter um vídeo mais curto do que o normal. Na verdade, um encontro mais curto que será gravado, porque a minha proposta e a minha ideia era ter, na semana passada, concluído o relacionamento com a sombra. E nós fomos até o penúltimo item, né? Não conseguimos ainda vencer toda a estrutura. Fomos até o item 5, que é o reconciliar-se. Mas ainda falta um item que é o 6. Então nós vamos hoje finalizar esse aspecto para que a gente possa então concluir, fechar o módulo sombra. E aí depois a gente vai para uma segunda parte do nosso encontro, que aí é uma dinâmica, um trabalho que nós vamos desenvolver em grupo, que eu acredito que vai ser difícil para nós conseguirmos gravar e registrar tudo isso, porque vai ter a interação de todos ao mesmo tempo, nós vamos precisar conversar, perfeito? Então só para aqueles que nos acompanham saber que a gente finaliza aqui e depois, semana que vem, vamos fazer uma síntese aí desse módulo com a participação do nosso amigo Vanim, ele que irá coordenar então o nosso encontro da semana que vem, perfeito? E aí depois iniciamos um novo módulo, tá bom? Então nós falamos na semana passada sobre o reconciliar-se, né? Essa sequência ficou clara para vocês? Conseguimos compreender aí? Não necessariamente isso vai acontecer nessa ordem, né? A gente pode ter conteúdos que a gente desconhece, outros conteúdos que nós já estamos reconhecendo, alguns outros conteúdos que nós já estamos assumindo. Então, nós podemos ter dentro do relacionamento com a sombra uma variação, uma alternância dentro dessas possibilidades, né? Alguns aspectos ainda ignorar, outros reconhecer, alguns até mesmo já se relacionar, cultivar, né? E nós finalizamos com a ideia de que a cura dos conteúdos, a cura de nós mesmos e desses conteúdos sombrios passa naturalmente por conscientizar-se desses conteúdos, né? E naturalmente por nós amarmos quem nós somos, toda essa estrutura que nos compõe. Então nós trabalhamos um pouco a parábola do bom samaritano, contextualizamos aí os aspectos históricos, né? O ensinamento moral do Cristo e algumas correlações que nós fizemos em relação à sombra, né? Lembram do sacerdote, a postura do sacerdote, né? Mais preocupado com as aparências, com o exterior, o que iam pensar, né? Mais preocupado com a persona, né?
a postura do levita, né? O aprendiz, o ajudante, melhor dizendo, do sacerdote, que aprende pelo exemplo do próprio sacerdote, né? E também tem uma preocupação muito maior com o exterior, né? E eu penso que muitos de nós temos esse risco que o levita tem no ensinamento do Cristo, porque muitos de nós colocamos algumas pessoas em pedestais, inclusive coordenadores de estudo, palestrantes espíritas, colocamos em pedestais de deuses, e às vezes a gente segue o exemplo da pessoa, né? Aí quando a pessoa cai, nós caímos junto, quando na verdade a proposta é que a gente busque o ensino, né? O conteúdo, a base, não a pessoa, né? E aí trouxemos essa frase linda de Jung, de que as pessoas, quando educadas para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, veja, uma educação, e para educar a nossa mente, a nossa vivência, a nossa maneira de ser, para enxergar a sombra, nós vamos ter que passar por tudo aquilo que nós conversamos. Entender onde eu estou projetando, reconhecer as minhas projeções, assumir para mim esse conteúdo, cultivar esse conteúdo, é um processo educativo. A gente não muda hábito do dia para a noite, né? Quando a gente educa uma criança para com que ela mastigue e coma com a boquinha fechada, a gente não consegue mudar isso de um dia para o outro, né? Como minha mãe sempre brinca, uma vez que a gente conversava, eu disse, nossa, o processo educativo é longo, é demorado, é repetitivo, não é do dia para a noite. E ela disse, é verdade, porque eu tive que falar para você, mastiga com a boca fechada, menino, quase 18 anos, para você aprender. E é assim que o processo é, né? Repetitivo. Por isso que é uma arte, né? É uma arte, é um lapidar, é um exercício. Então, esse exercício é o que nós temos que nos propor, nós que estamos nessa busca de autoconhecimento, né? Que aspectos eu projeto, que situações aconteceram em que eu projetei, o que isso me toca e tem a ver comigo, como eu cultivo isso. E aí a gente vai acessando esses conteúdos e naturalmente nos educando para enxergar esses conteúdos sombrios e principalmente aceitando-os como nosso, ao mesmo tempo em que isso se torna consciente, em que nós nos esforçamos para melhorar, para manter sob controle, para crescer, como nos diz Kardec, né? O esforço em ser melhor a cada dia, o esforço por domar as más tendências, as más inclinações, porque dá trabalho, não é simples, né? Senão também qual o mérito, né? Então é uma conquista, inclusive o próprio esforço é uma conquista evolutiva do espírito, de ser mais disciplinado, mais determinado para tal tarefa, né? E com isso a gente consegue então integrar esse conteúdo a nós, entender que ele é nosso e amar, inclusive, o Wagner invejoso, o Wagner mentiroso, o Wagner agressivo, como nós brincamos aqui, para com que eu possa então devagarzinho ressignificar isso, né? E agora como isso vai ser usado para o meu crescimento, para um outro olhar sobre a vida, né? Então quando a gente é educado a aceitar as nossas próprias deficiências, isso se reflete na maneira como a gente se relaciona com o próximo, em especial aceitando as deficiências do próximo, tolerando as deficiências do próximo, porque eu também as tenho todas e não sei se não faria a mesma coisa na mesma situação. Então, nos dá uma proposta de desenvolvimento de compaixão, de desenvolvimento de humildade, de não julgueis. Mas só vai ter isso verdadeiramente quem entra em contato real com esses conteúdos sombrios. Perfeito? Essa é a ideia. E aí nós exteriorizamos isso no bom samaritano, né? Rival do doutor da lei ao qual Cristo propunha o ensinamento, quem é o próximo, né? Já que ele gostaria de saber então a posição do Cristo perante as duas principais vertentes filosóficas da época,
sobre o próximo. E justamente aquele que para o doutor da lei era o pior, que ele mais odiava, é quem auxilia exatamente o que ficou caído, né? O moço, a pessoa que estava ali caída. Então isso é importante para nós, perfeito? E aí o outro aspecto, então, naturalmente, é a ressignificação, né? E ressignificar, se nós formos buscar o sentido no dicionário, é uma ação, um ato de atribuir um novo significado. Significar novamente. Dar um sentido, um significado de novo. Então, eu tinha um sentido, eu tinha uma maneira de pensar, eu tinha uma postura mental, uma maneira de compreender a vida e perceber as coisas, e agora eu dou um novo sentido a isso, uma nova maneira de ver, uma nova postura mental. Aquilo que antes me agredia, nessa nova postura mental, me agride menos, ou às vezes não me agride mais. Aquilo que eu considerava como certo, inflexível, como a minha verdade, agora nessa nova maneira de olhar, talvez possa estar sujeita a mudanças. Não seja tão verdade assim. Já duvido se isso realmente é assim. Me abra outras possibilidades. Então, ressignificar é ter um novo olhar, dar um novo sentido às coisas. E isso tem muito a ver com que estrutura psíquica nossa. Que estrutura olha para o mundo, tem consciência do mundo, percebe o mundo e interpreta o mundo conscientemente. Que estrutura que nós estudamos? O ego, perfeito. Então, ressignificar tem muito a ver com um nível de aprimoramento, de crescimento do ego. Porque é esse ego mais fortalecido que compreende o mundo agora com uma nova lente. Lembra quando nós trabalhamos ego, que nós demos um exemplo didático de que o ego é como se fossem as lentes que cada um de nós coloca para ver o mundo? E que essas lentes são influenciadas por todas as nossas heranças pretéritas do espírito imortal e também pelas heranças dessa existência, a formação desse ego nessa existência. Então tem pessoas que perante a mesma situação na vida têm leituras de ego diferentes. Uma vai ter uma visão extremamente pessimista, o copo está meio cheio. Não está cheio, está meio cheio, quer dizer, está mais vazio do que cheio. Enquanto para outros, o copo está quase cheio. Falta só metade para encher. Né? Então essa visão mais pessimista, mais otimista, uma visão que toca mais, uma ação que toca mais algum aspecto que eu vivi em alguma existência ou no meu processo da infância, e que está ali registrado em mim e que não toca tanto a outra pessoa, né? E que vai impactar a vida dessa pessoa e não vai impactar tanto a minha. A mesma situação em que a mãe pode agir de uma maneira impulsiva com o filho pode marcar profundamente um e não ter nenhum significado para o outro, né? Porque é a maneira como esse ego, estruturando-se, lê a vida. Então, ressignificar é dar essa nova possibilidade do ego ver o mundo de outra maneira, uma nova lente. Né? Você imagine o que é ressignificar para uma pessoa que guarda uma mágoa profunda sobre algo que aconteceu com alguém, por exemplo, a ponto dela ressignificar, percebendo que aquela mágoa tem fruto no seu próprio aspecto sombrio, na sua própria, um exemplo, vaidade, e ela se liberta daquilo. É uma grande felicidade, é um olhar novamente para a situação. Nossa, como eu pude perder tantos anos da minha vida sofrendo com algo que na verdade não tem muito sentido, mas é um processo. Para chegar aí, tem que passar por todas essas fases que a gente veio discutindo ao longo aí do estudo. Tudo bem? Então, aquilo que me machucava, agora não machuca mais, né? Ou machuca um pouco menos, talvez. E cada vez que eu faço esse ciclo terapêutico
de olhar para mim, de cultivar o sentimento, de cultivar a emoção, de tirar a projeção, de amar o meu aspecto sombrio, vai machucando menos, vou desenvolvendo mais humildade, vou desenvolvendo mais compaixão, tenho mais facilidade nos relacionamentos interpessoais, levo menos as coisas tão para o pessoal na vida, não me sinto agredido por qualquer coisa. Afinal, quem leva tudo para o pessoal é um ego muito inflado, né? O mundo não vive só para você, pode ficar tranquilo. Aliás, se você desencarnar hoje, o mundo continuará vivendo, girando, né? Mas tem pessoas que têm essa leitura egóica, de que aquela pessoa está falando de mim, o comentário é sobre mim, porque toca em pontos nevrálgicos, em complexos. Se eu tenho um complexo de inferioridade de outras existências, ou dessa, da formação minha na infância, em que minha família sempre menosprezou, nunca acreditou, você é um incompetente mesmo, você é burro, olha essa nota que você tira, nunca vai ser ninguém na vida, não vai ter futuro mesmo. Pasmem, mas tem famílias que criam seus filhos assim. E aí eu posso ter um complexo de inferioridade e que o meu ego faz essa leitura. Então, as pessoas não estão falando de mim, mas eu acho que estão. Aliás, eu tenho certeza que estão. E no serviço eu vejo alguém falando, eu já sei que estão falando de mim. E mal, porque eu tenho um complexo de inferioridade. Quando as pessoas nem sequer, às vezes, sabem que eu existo. Né? Ou eu posso ter o contrário, um complexo de superioridade. Né? E aí eu acho que, claro que estão falando de mim. E bem, afinal, imagina, olha quem eu sou. Né? Então isso são lentes que o ego tem. E à medida que a gente vai reciclando isso, entrando em contato com esses conteúdos, a gente vai trocando esses filtros, essas lentes, melhor dizendo, e mudando os olhares da vida. É uma grande ressignificação compreender a dor como o Espiritismo nos trouxe. É uma grande ressignificação egóica. Até o lançamento do Livro dos Espíritos, nós tínhamos uma visão egóica da dor e da finalidade da dor. Com a proposta dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, a gente tem uma nova maneira filosófica de compreender a dor, que ressignifica a vida, que nos dá otimismo, confiança em Deus, felicidade, alegria de viver, mesmo na dor. Mesmo na dor. Né? Então isso é ressignificar. Então esse ego vai criando esses filtros, esse ego vai possibilitando novas interpretações, mas isso vai muito do cultivo que a gente tem desses conteúdos, perfeito? E às vezes, eu nunca me esqueço também, uma vez quando eu ainda coordenava o Livro dos Espíritos, daí nós tínhamos um grupo menor e eu sempre propunha que alguém do grupo fizesse a oração, ou inicial ou final. E nunca me esqueço de uma pessoa em especial que a resposta era sempre a mesma, quando eu fazia o convite. Nossa, mas não, quem sou eu para fazer a prece? Vocês fazem preces tão lindas, tão maravilhosas, eu não me sinto capaz, não me sinto preparado para fazer a prece. E aí, naturalmente, em respeito a essa postura, então eu pedia que outra pessoa fizesse. Até que um dia eu chamei essa pessoa e falei assim, vem cá, mas por que você não aceita fazer a prece? Né? Não concorda? Porque a prece é uma oportunidade que a gente tem de conversar com Deus, da gente agradecer pela vida. Né? É algo assim que a gente deveria dizer, nossa, muito obrigado por você me convidar para isso. E a resposta foi essa, né? Não, mas imagina, a prece de vocês é tão linda, vocês fazem preces lindas, eu não consigo, e aí o que vão pensar? E aí ela largou o problema, né? Eu falei, então a sua preocupação maior é com o que vão pensar da prece que você fez. Sim, porque imagina se eu erro, se eu falo errado, se eu engasgo, se eu não sei o que falar. Eu falei, então você está preocupada com o que as pessoas vão dizer e não com o que você quer falar e conversar com Deus. Né? Mas isso precisa de um ir para dentro. O que me motiva? Qual é a minha intenção? Por que eu fujo daquilo?
E às vezes a gente pode disfarçar isso, mascarar, né? Não, mas eu sou tão humilde, né? Quero vender esse peixe. Não, mas imagina, quem sou eu para fazer a prece? Quem sou eu para coordenar o grupo de estudo? Mas na verdade eu não coordeno porque eu tenho medo do que vão falar. Ué, mas você tem medo do que vão falar? Como é que a gente lida com isso? Não, mas eu tenho medo de falar alguma coisa errada e como é que a gente resolve isso? Então se prepara, estuda, busca as fontes, se qualifica e vem trabalhar. Vocês entendem? Isso é ressignificar, né? Então, para a gente finalizar isso, no livro Espelhos da Alma, né, uma jornada terapêutica, o capítulo 5º, o capítulo em que o Marlon, um dos capítulos em que o Marlon é o autor, chamado Confronto com a Sombra, ele tem uma parte importante que sintetiza isso que nós discutimos dessas fases aqui que a gente pode pensar do relacionamento com a sombra, né? Esses 6 momentos aí. Então, o Marlon diz assim: viver o encontro com a sombra sem ser esmagado por ela. Joana fala muito disso, né? Sem culpas, sem lamentações, sem arrependimentos, sem se sentir a pior pessoa do mundo, né? Porque isso me pertence. É fruto de tudo que eu vivi enquanto espírito imortal. Mas não é o ponto final. Ainda são os 3 pontinhos, porque ainda está acontecendo. Eu estou em processo de. Eu ainda não cheguei no fim, né? E quando chegarmos no fim do processo evolutivo, Deus sabe o que nos aguarda, né? Será que acaba? Se a lei do trabalho é uma lei natural, acredito que não exista aposentadoria, né? Não como a gente entende, né? Como agora a ausência de trabalho, né? Não vou mais trabalhar, vou me aposentar. Então, viver o encontro com a sombra sem ser esmagado por ela é a nossa tarefa. Olha que interessante que o Marlon está dizendo. O Marlon não está falando que a nossa tarefa é desenvolver virtudes. Não está falando que a nossa tarefa é algo extraordinário. Talvez, se na nossa jornada de autoconhecimento a gente se permitir encontrar-se com esses conteúdos sombrios que nos compõem, nossa, já está ótimo. Já está ótimo. Para esse mundo de provas e expiações, né? Porque senão você pode querer ser Deus, ser anjo, já, e aí você vai mascarando coisas, né? Para fingir ser algo que nós não somos. Então essa aceitação do que eu sou, do que me compõe, do que me constitui, né? Naturalmente, rever conceitos, isso é ressignificar, né? Redimensionar nossa imagem, isso é ressignificar. Poxa, eu vivi uma vida que não é minha, que era uma vida dos meus pais. Poxa, eu vivi uma vida que não é minha, foi uma vida que a sociedade quis que eu vivesse. Porque eu sempre vivi para agradar o que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer. Redimensionar nossa imagem, largar essas máscaras e destituirmos-nos de determinados status é abrir mão da persona, né? São questões existenciais para todos nós que pautamos nossos valores nas exterioridades. O Marlon está afirmando que todos nós pautamos os nossos valores nas exterioridades. E é verdade. É verdade. Porque às vezes a gente nem lembra do conteúdo da palestra, mas a gente lembra da roupa da pessoa, do carro que ela veio, do sapato, se ela estava fedida, se ela estava cheirosa, se o cabelo estava arrumado, se o óculos era torto. Porque a gente é uma sociedade que valoriza o exterior. E por que a gente valoriza tanto o exterior? Mecanismo egóico de fuga. Porque se olhar para dentro, vai feder, vai cheirar ruim, porque o sepulcro é
caiado. Né? Então, quanto mais eu olhar para fora, melhor, não preciso olhar para dentro. Quanto menos tempo eu tiver na vida, melhor, porque eu não paro. Eu emendo uma coisa com a outra e eu não tenho um momento em que eu paro para cultivar a minha emoção, para refletir o que aconteceu no meu dia, para analisar se aquelas situações foram projeções de conteúdos sombrios ou não. E como a gente sofre com essas bobagens, né? Porque às vezes eu estou preocupado com o que vão pensar, quando na verdade eu devo estar preocupado com a minha intenção de. Qual foi a sua intenção em fazer isso? Foi essa. Então a sua consciência está tranquila? Sim. Tá, mas todo mundo entendeu diferente. Todo mundo aqui percebeu outra forma. Mas a minha consciência compreende que minha intenção foi essa. Então, pronto. Tranquilo. Mas para chegar nesse pronto, tranquilo, ó. Por que eu me sinto assim? Por que eu fico preocupado com o que pensam? Por que eu estou preocupado com o que vão falar e pensar de mim? O que mexe comigo? Será que é vaidade? Será que é o quê? O que precisa vir da sombra? O que precisa ser iluminado? O que precisa ser ressignificado? É um trabalho. Até que a gente começa a perceber, numa estrutura egóica mais fortalecida, de que o importante é a intenção. E aí eu ressignifiquei. Bom, então o que os outros pensam não é problema meu. Problema meu é o que eu penso e o que eu faço. E a intenção minha em fazer. A maneira como os outros vão pensar, avaliar, entender, é problema de cada um. Né? Como uma história, que eu não me lembro muito bem, se você lembrar, Ivan, do Divaldo e da Joana, em que uma época mentiam, caluniavam algumas coisas sobre o Divaldo. E aí a benfeitora dá uma lição muito bonita para ele, porque ele diz assim, mas se é mentira, se você sabe que é mentira, por que você está dando tanta importância? Se você sabe que é mentira, por que se importar tanto? Né? E se é mentira, problema de quem calunia, são eles que estão transgredindo a lei, não é você. Projeção deles. Você entende o que é a visão de um espírito que tem outro entendimento da situação? Por um nível de consciência egóica, vamos pensar assim como a gente está trabalhando, que já ressignificou tudo isso. Mas para que o Divaldo pudesse ressignificar a ponto de não se importar mais, foi todo um sofrimento que faz esse ego olhar para si, entender alguns aspectos dessa sombra que vem à tona, até que a gente possa ir depois. Na forma de mágoa, né? Exato, inclusive o adoeceu fisicamente, né? Porque esses conteúdos, quando não elaborados, sintomatizam. Então veja que interessante, é um processo de cultivo, de elaboração, até a gente chegar nisso. Então o Marlon diz que nós precisamos entender que ao fazermos contato com a sombra, não nos tornamos piores, embora seja essa a sensação mais comum. Né? A pessoa ela vai dizer assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Isso. Ou a pessoa vai dizer assim, nossa, eu estava tão bem, a sensação que eu tenho na terapia que eu estou piorando. Ou a família, né? A família vem para o terapeuta e diz assim, nossa, ele está muito pior. Claro, porque agora ele não cede mais às vontades da família, né? Agora ele está mais autônomo, vamos pensar assim. Né? Então, isso é algo importante. Parece, num primeiro momento, que a gente está piorando, né? Até porque a gente está tendo contato com coisas que antes a gente não assumia como sendo nossas, não é verdade? A gente projetava no outro. E agora a gente está assumindo como sendo nossas. Então, toma que o filho é seu. E aí, se essa agressividade é minha, parece que eu não sou aquele Wagner do ego idealizado que eu tinha na minha vida. Né? Se pensarmos bem, diz ele, esses conteúdos já faziam parte de nós. Eles já estavam lá e influenciavam o nosso comportamento. Já eram sentidos e vistos por muitas pessoas, talvez sendo desconhecidos apenas para nós. Por isso era sombra. Porque sombra é o que é ignorado pelo ego.
Só que às vezes o que é ignorado pelo meu ego, meu aspecto sombrio, as pessoas que vivem comigo já perceberam há muito tempo. E me falam isso. Só que o ego vai fazer o quê? Ah, você está louco, bem capaz. Claro que não. Não me vejo assim. Não reconheço esse Wagner que você está falando. Aliás, não sou assim. E aí já aproveito e projeto mais conteúdo sombrio. Você que está com inveja, na verdade, queria ser assim também. Né? Menos sabe mais do que eu. Exatamente. Então, nós não nos tornamos piores. Apenas descobrimos que não somos bons e evoluídos, como pensávamos que éramos. Né? Que é a visão do ego idealizado. Né? Visão do ego idealizado. O contato face a face, olhos nos olhos, frente a frente com o nosso lado sombrio, produz uma profunda transformação dentro de nós. Claro, uma vez que o ego entra em contato com esse conteúdo, nós não somos mais os mesmos. A gente começa a perceber que, nem que seja por um insight, pode ser que eu sou isso mesmo. Pode ser que, na verdade, o problema está em mim, não no outro. E nesse momento, que é um fortalecimento do ego, por esse contato, a gente consegue fazer o processo de cultivo, de assumir, de se relacionar, né? De amadurecer. Seremos melhores, porque teremos níveis conscienciais, mas não em aparência, e sim em essência. Porque agora a gente vai começar a despir das personas e assumir o eu que a gente abandonou, que a gente reprimiu. Então, para o crescimento psicológico, a gente está muito melhor. A gente já está integrando. Como a gente brinca, é melhor você ser verdadeiro e dizer que odeia a pessoa do que você fingir que a ama e sentir o contrário. Psicologicamente é melhor. Você está mais integrado com o conteúdo. A diluição da sombra se dá pela integração, ou seja, pela capacidade de assimilarmos e permitirmos que ela faça parte da nossa vida. É isso que a gente procurou trabalhar aí nesse tempo todo dessas relações do ego com a sombra, a maneira como o ego tem de se relacionar com esses conteúdos. Vai se tornando menos densa, ou seja, vai deixando de ser sombra, perde o conteúdo ignorado, né, para ser parte da nossa vida, integrando a consciência de maneira saudável, dialogando, como eu posso crescer, como eu posso melhorar os meus relacionamentos em relação à assimilação desse conteúdo. Pois somente assim ela poderá estar sob controle. Enquanto o ego não ilumina o aspecto sombrio, a sombra é inconsciente. É uma energia complexa, bastante forte, e quando ela vem à tona, ela atua sobre nós descontroladamente. Como a gente brincou lá dos pitbulls. Né? Uma pessoa invejosa, diz o Marlon, terminará essa reencarnação ainda sendo invejosa, porque nós não vamos adquirir virtudes num mundo de provas e expiações. Esqueçam, isso é bobagem. A gente vai, como diz Kardec, ser melhor um pouquinho a cada dia e se esforçar para domar a má tendência. Não é para acabar com a má tendência e virar o oposto. Então agora eu não tenho mais nada de inveja e controlei perfeito e não tenho mais inveja. Não, isso não é para mundos de provas e expiações. Então, uma pessoa invejosa vai desencarnar invejosa. Porém, sua inveja poderá e deverá estar mais consciente. Porque eu posso desencarnar invejoso sem saber que sou, sem ter consciência que sou, mas eu posso desencarnar tendo consciência maior sobre a minha inveja, onde ela atua, onde ela se manifesta, o que eu invejo,
E por que eu invejo? E o que isso repercute em mim? Por que eu sinto isso? Mas certamente a inveja ainda estará lá. Claro. Né? Então tem que parar com essa ideia de que a gente consegue mudanças absurdas assim. Não consegue. A gente está no momento de se contactar com a sombra, ter consciência da nossa podridão, assumir que isso é nosso e tentar se relacionar. Tentar machucar menos os outros, controlando um pouco mais essas coisas dentro de nós. Se a gente já tiver essa lucidez, vamos soltar foguete quando a gente desencarnar no mundo espiritual, porque a gente venceu, cresceu, né? Porque pelo menos a gente não está mais fingindo, talvez. E essa energia que antes estava lá na sombra, agora ela pode ser usada nessa psique para outra finalidade. Pode ser usada após a consciência do conteúdo sombrio para o crescimento do indivíduo. Pronto, essa energia que estava lá sombria no complexo, agora a consciência também faz parte disso e eu posso ir trabalhando, controlando, entendendo, ressignificando e usar isso para a minha individuação, para o meu crescimento, né? Para a função transcendente, para o relacionamento com o self. Ele pode, por exemplo, aprender a usar sua inveja como impulso para aquelas conquistas que deseja e admira nos outros, canalizando sua sombra para a realização de si mesmo e de seu potencial. Conexão do ego com o self. Força criativa, desenvolve os potenciais criativos da alma, a possibilidade de vencer, de ser o Filho de Deus, de ser o próprio Deus psicológico, Deus imago Dei, né? Essa imagem divina dentro de nós. E aí essa energia que antes era usada para um aspecto, ela é usada para o crescimento do indivíduo. Então ela é usada para ressignificar. Me magoo menos, até chega um momento que eu não me magoo mais. Não é uma mudança de ser outra pessoa. Não é mágico. Pronto. Acabou os ciúmes. Pronto. Agora não sou mais ciumento. Agora não sou mais invejoso. Né? Não é isso. Mas sim da compreensão da sua deficiência e do uso dela de uma maneira mais inteligente e madura. Porque quando eu acessar no meu conteúdo sombrio por que eu tenho ciúmes, por que eu sou ciumento, e talvez isso possa trazer coisas muito importantes para mim, né? E eu posso chegar a um nível de autoconhecimento em que eu diga assim, eu não sei amar, eu não amo as pessoas. E como eu não sei amar e não amo, eu acho também que ninguém consegue fazer isso. Então eu projeto a minha sombra no outro. Agora, para eu chegar a isso, eu vou ter que ter um trabalho interno. Mas o que aconteceu na minha infância? O que pode ter acontecido? O que eu trago enquanto espírito imortal já nessas experiências em relação à afetividade, à amorosidade, ao amor a si mesmo, né? Para com que eu tenha esse comportamento. E aí, quando eu consigo ressignificar isso, com certeza o ciúmes fica mais sob controle. Né? Mas é um processo. A sombra, portanto, finaliza aqui o Marlon, nesse trecho que eu gostaria de trabalhar, é uma força poderosa, mas que precisa de consciência e canalização. Então, precisa da participação do ego. Consciência e canalização, controle, vamos pensar assim, dessa energia de modo sábio para o nosso crescimento pessoal. Então, como é que eu posso usar esses ciúmes para o meu crescimento? Como é que eu posso, então, todo momento de crise de ciúme, perceber que isso é uma deficiência minha, talvez desse amor próprio, e desenvolver isso em mim? Né? E aí é muito pessoal, vocês entendem? Essas respostas são muito pessoais. O que aprendemos é que, ao sermos capazes de confrontar a sombra, podemos escolher quando,
onde e como permitiremos sua expressão. Olha o controle. Mas só consegue isso quem tem consciência. Num contexto construtivo. Né? Em que momento eu vou expressar a minha agressividade num contexto construtivo, produtivo? O que a gente tem que entender é que o processo não é controlado pelo ego. Quem controla de maneira sábia é o self. Então, mas qual é o papel do ego? Servir a esse self. Quanto mais o ego tiver consciência desses conteúdos, processá-los para poder servir de maneira construtiva, utilizar essa energia que já tem uma definição e um objetivo de porquê pelo self, pelo planejamento reencarnatório, vamos pensar assim. Então, quanto maior for a postura de servidor do ego ao self, mais a gente consegue crescer. Né? Mas tem que passar pelo ego, tem que ter consciência. E é um processo de diálogo. Bom, então, e agora? O que eu faço com esses meus ciúmes? A resposta não vem em 24 horas, nem em 48. É um diálogo criativo, Jung vai dizer. É uma conversa interna em que eu busco resposta, em que eu clamo a resposta do self, e que isso vem naturalmente nas situações da vida, nos insights da vida, que me fazem despertar em níveis de consciência para essas realidades. Bom, o que eu vou fazer? Então é gradativo o processo. Né? Eu acho que quando a gente está realmente com um propósito sincero com você mesmo, o divino em você te ajuda muito. É isso aí. Função Fora a transcendente. misericórdia, tudo que você tem que dizer assim, eu sou, se você faz parte da divindade, se você é aquela fração, você está ligado, né? Claro. Então eu acho que isso são várias coisas juntas. E olha que bonito, né? A humildade de quem reconhece, meu Deus, me ajuda. É bem isso. Porque eu não consigo. Ou talvez posso pensar que não consigo, mas ao mesmo tempo em que essa humildade de pedir, vem também o sentido maior da vida, de um ego que se conecta ao self. Mas eu também sei que eu não estou abandonado. Mas eu também sei que isso aqui não é à toa, de que há uma finalidade para isso. Então, vamos lá. Me inspira como eu vou resolver. Desenvolve os potenciais criativos, me ajuda a ativar isso que eu já combinei, que eu já planejei, que eu estou preparado para vencer aqui. Porque a prova só é dada ao aluno depois que ele tem condições de ser aprovado no teste. Né? Então a gente estudou no mundo espiritual para passar. Né? Então esse é o sentido desse ego conectado ao self. Tá difícil realmente, mas eu sei que há uma finalidade maior, vamos lá. Né? Que é a mensagem linda aí de Emmanuel do início. Essa mensagem traduz muito bem essa conexão de um ego a um self, a uma finalidade maior. Porque ele diz assim, embora as lágrimas venham, o cansaço venha, não desanime, continue. Até pensei que era da benfeitura. É que agora a gente começa a olhar para tudo e enxergar, né? Sim. O psicológico que tem por trás E diferente, porque eles são muito diferente de um ego desconectado, né? Na função transcendente, no eixo do self. Quando o ego está conectado ao self, surge um terceiro elemento que é a função transcendente que, para Jung, proporciona a cura. É o médico interno de Jung. Né? E esse caminho é muito particular dessa conexão com os potenciais da alma. Quando eu estou desconectado disso, eu vou ter uma visão negativa da vida. A gente trabalhou isso já, né? Uma visão negativa, pessimista, de que Deus me abandonou, de que eu não sou capaz, de que eu não consigo. Até porque eu não tenho contato com a criatividade para resolver, para solucionar. Porque isso é um potencial do self. Errar realmente é humano, né? Nós não somos perfeitos.
Não estamos ainda na escola, afinal, ainda somos humanos porque erramos, né? Porque quando deixarmos de errar, não seremos mais humanos, estaremos em outra escola que não a humanidade. Agora, persistir no erro talvez possa ser burrice, mas possa ser um caminho necessário para esse ego despertar um pouco mais à frente. Você percebe como o julgamento é sempre algo que não... Porque pode ser que para algumas pessoas persistir no erro seja a melhor possibilidade para aquele ego mais cristalizado despertar que, nossa, acordei, realmente me equivoquei por tanto tempo. Então, são caminhos muito pessoais, muito particulares. Por isso, Jung era espetacular nesse aspecto, né, do entendimento da compreensão humana em todas as suas possibilidades, o tempo de cada um. Tanto que ele diz que há um momento em que o médico não tem mais o que fazer pelo seu paciente. Então, às vezes, esse ego ele é tão cristalizado na maneira de ser, na postura mental, e acredita que está certo. E aí Jung, então, diz que esse ego tem que se conectar a esse Deus interno. E a vida vai criar mecanismos para isso acontecer. Às vezes, um grande sofrimento. A gente vai ver isso no próximo encontro, depois do encontro do Vanin. A gente vai falar de níveis de consciência e entender por que alguns acordam com o cantar dos pássaros e outros precisam da explosão da dinamite. Alguns com os primeiros sinais físicos despertam, cultivam emoção e melhoram já. Outros vão precisar que a dinamite exploda. Tem que cair num hospital com um diagnóstico, às vezes, sei lá, de alguma... para começar a repensar a vida e pensar em alguns aspectos. E não necessariamente uma doença, né? Porque pode ser qualquer mecanismo abençoado, qualquer oportunidade pedagógica para esse ego ganhar níveis de consciência. Mas para entender a aflição, o conflito, o problema como uma oportunidade pedagógica, esse ego já tem que ter feito um bom processo aí de ressignificação, né? Pessoal, perfeito? Então, finalizamos nosso módulo sombra, né? E semana que vem temos nosso amigo Vanin, que nos ajudará aí fazendo uma síntese e uma abordagem interessante sobre esses temas todos aí que nós discutimos, perfeito?